Alô, alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um programa com gente muito ilustrada. E aqui estamos numa nova fase depois de 66 episódios em áudio no canal do Ilustre Podcast. Nós fizemos entrevistas com artistas e jornalistas do Brasil inteiro. E agora, nessa nova fase, a gente conta com a parceria, com o apoio da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Os nossos novos episódios desta novíssima fase estão no canal da Rádio Metropolitana de Piracicaba e também vão estar no canal do Ilustre Podcast. E sem muitas delongas, aliás, sem mais nenhuma delonga, né? Seja que for que signifique essa palavra, né? Vão lá no Google que vocês vão saber. Nós temos aqui mais um ilustrado convidado, um ilustre e ilustrado convidado. Ele é escultor em giz, ele é artista gráfico, ele é animador, ele é um cara que tem muita intimidade com o universo infantil, com os seus livros, com suas obras para crianças, né? Então, depois desse vasto currículo, né, nós vamos dissecar aqui a vida e a obra do Gil Vieira. Palmas. Obrigado. As palmas da nossa gigante equipe, né, dos nossos espectadores aqui do podcast. Seja bem-vindo, Gil Vieira. Claro, obrigado. Para mim é uma honra. Nossa, muito feliz de estar aqui nesse ilustre programa, nesse ilustre projeto que realmente é importantíssimo para a nossa área. Que bom. Você que o convidado é que torna o projeto ilustre e importante, né? Obrigado. E a cara de pau do apresentador também. Claro. É lógico, tinha que ser, né? Agora, Gil, o negócio é o seguinte, você topa aqui falar da sua vida como artista e a sua arte na sua vida? São coisas que se misturam, são universos que são um só, né? Para alguém que faz arte a vida toda, né? E você tem um diferencial que nós vamos explorar bastante aqui, que é a escultura em giz. Eu considero que o cara que faz escultura já é um herói, porque ele tem uma habilidade manual, uma noção de tridimensionalidade que é espantosa, né? E você faz isso de uma forma ainda mais intrigante, que é em giz. E é aquele giz que a gente via na classe quando a gente tinha aula, quando a gente era pequenininho, a gente era molequinho, né? E você que inclusive começou esse tipo de trabalho na escola. Tem até aquela história lá que você vai contar, que você me contou em off, né? Da menina, do giz e tal. Então, como você começou com o giz, com a escultura em giz? Isso se aprende? Você aprendeu sozinho, você é autodidata? Conta a sua história com a escultura em giz pra gente. É como você falou, a vida e a arte, elas se confundem na vida do artista, né? Desde muito cedo eu descobri a arte de uma forma por observação, por vivência, por experimentação. E a gente, quando é criança, a imaginação ela é voa, intensa, né? Ela vai longe, né? E a gente precisa ir para a escola. Estudei bastante, não tenho preguiça não, mas não é fácil acordar cedo para ir para a escola. É um ambiente legal até certo ponto, né? Eu não vou arrumar briga com os professores. Não façam isso em casa, tá tudo bem. Mas brincadeiras à parte, foi na escola, né? É na escola que a gente aprende tudo. Inclusive esse contato com a arte de uma forma ali terceirizada, com o giz. Eu estudei em escola pública, né, no início da minha vida acadêmica e não sei se você lembra disso, quando a gente era criança, a gente não tinha essa abundância de giz, giz, caixa para comprar baratinho. Não, na escola pública era giz branco e era toco de giz que a gente tinha acesso nos intervalos. A professora, durante o intervalo, deixava alguns tocos de giz, a criançada toda corria para a lousa para riscar, para fazer de tudo lá. E aproveitando o intervalo, perdão pela interrupção, já vamos colocar uma imagem aqui das suas esculturas em giz, né? A gente vai começar a ilustrar suas palavras com as imagens que você produziu, né, ao longo da vida. Sim. Temos aqui o giz, algumas amostras aqui do seu trabalho de giz. E voltamos aqui para a sua origem, né? Os toquinhos de giz, né? Os toquinhos de giz da escola, né? Eu era um toquinho, e os giz também um toquinho. A gente começou cedo nisso.
quando nessas oportunidades de ir para a lousa, eu disputava os toquinhos de giz, porque eu catava alguns, levava para casa e trabalhava algumas coisas. No começo era com... A base do trabalho é uma ponta e uma lâmina. Então eu tinha em mãos na época a ponta do compasso e a lâmina do estilete, de apontar o lápis, que na época a gente não tinha muitas lapiseiras, estava apontar o lápis mesmo. E nessa situação eu desenvolvia vários temas, né, do cotidiano ali, do meu mini universo, e ia fazendo objetos, coisas, pessoas também, alguns professores, eu tentava umas caricaturas e tal. Caricatura em giz? Em giz. E você mostrava para eles ou não? Sim, E o que eles falavam? Que assim, a pessoa experimenta coisas na vida, o artista, digo, as pessoas artistas, elas experimentam coisas. E é muito sério isso, porque a expectativa nossa é de aceitação, para poder saber se aquilo é ou não relevante. Então, quando o artista apresenta algo para a gente olha para aquilo e fala, que legal. Essas palavras, cara, elas impulsionam o cara a ser muita coisa. E ditas no momento certo, né? Exato. Isso daí te leva pro resto da vida, sim, né? Porque senão fala, tira essa porcaria daqui. Ou um filho que mostra pro pai um desenho, o pai, tá bom, filho, não dá o devido valor, ele até abandona, ele deixa de ser um cartunista famoso, sabe? Então, ou escultor em giz. Então, mas eu acho assim que essa questão do giz foi assim, eu mostrava e a aceitação das pessoas pelo meu trabalho ali, até um tanto tímido, me fizeram acreditar e ter fé em desenvolver isso. E não só desenvolver as esculturas, mas ter algo maior para elas, que é um lugar, que é o que eu sempre chamei de Museu do Giz, que eu tinha essa ideia desde criança, que é ter um lugar onde você tivesse tudo sobre o giz através de esculturas. Quando você fez os primeiros trabalhos em giz, você tinha, digamos, lá um lugarzinho em casa que representasse esse desejo de você ampliar isso para um espaço físico maior e tal. Sim. Em casa você tinha lá o seu memorial, o seu museuzinho do giz particular? Tinha. São fases, tá? Uma época eu pude ter, outra época eu tive que me desfazer. Porque eu conto nessa fase mais adulta, onde eu vim aqui estudar, né, na cidade de Piracicaba, eu tive que vender para pagar aluguel, para pagar parte da faculdade e tal. Então, eram peças assim que eu tinha um valor, lógico, bem menor do que eu gostaria, mas eu conseguia vender, conseguia fazer um trabalho com aquilo. Mas, assim, essa história de ter um lugar sagrado ali, que você olha para ele, é muito legal a escultura. Quando você vê uma só é legal, quando você vê várias juntas é mágico. Para mim, eu gosto do que eu faço e eu acho muito legal, pronto. E, às vezes eu falo, cara, eu me distancio tanto depois de feito, e falo, cara, não acredito que eu fiz. É muito legal. Parece outra pessoa que fez, né? Você consegue achar um encanto, né? Eu me encanto com aquilo novamente, porque na hora de fazer, você tem um ângulo, uma experiência com a peça. Quando você é um espectador, ela tem outra dimensão, ela tem outro significado muito legal. Qual foi a sua primeira exposição de giz, de escultura em giz, que você considera que você se apresentou ao mundo com essa habilidade, com essa sua arte aí, num suporte, né, para falar uma palavra de hoje em dia, né, um suporte diferenciado, né, e minúsculo, né? Muito. E sensível demais. Sensível eu falo que eu não coloco força, eu tiro força para fazer, senão você quebra. Aí tem histórias e histórias. Hoje tem as questões da porosidade e tal. Mas a primeira exposição que eu fiz, que eu consegui acumular um certo número de peças, foram 100 peças, foi demorado, eu fiz um... Em que período você fez essas peças aí, você se lembra? Eu estudava, na época eu só estudava, eu estudava e trabalhava no shopping num período. Eu tinha um gap aí de 4 horas, 5 horas, que era sempre à noite. Então, eu me determinei a fazer uma escultura por dia, mais ou menos. Que ano? Você lembra os anos, assim? Essa exposição foi em 91. Essa exposição de giz, que era Expogil de Arquitetura em Giz. Complicado. Olha, arquitetura em giz, muito adequado, né? Por que arquitetura? Porque o meu forte, assim, de experiência ali, eu não sei, acho que cada artista tem o seu viés. O meu, dentro do giz, eram as casas. Cara, eu amo esculpir casa. Eu trabalhei uma época até com design de
desenho arquitetônico, como desenhista arquitetônico na época do vegetal, raspar com gilete, aquela coisa. Eu trabalhei, eu era encantado pelas formas e tal. Isso me motivou também a fazer bastante casas com janelas abertas, carro na garagem. E cidades, a Gisópolis. Gisópolis. Exato, fiz edifícios legais, todas as sacadinhas, piscina em cima. Então, aí meu viés um tempão foram as casas. E nessa exposição, como eu era chamado Exposivo de Arquitetura em Giz, tinha muita casa, muito prédio e tal, e tinha coisas inusitadas. Então, o vaso sanitário sempre me seguiu, assim, porque eu achei uma coisa cômica, engraçada, você fazer ali e no Giz, né? Uma coisa cotidiana também. E todas as coisas que eu me encanto, assim, eu olho e falo, potencialmente aquilo no Giz ficaria legal. E tudo que me desafia também. Porque o Giz, ele é desafiador, assim, por conta da fragilidade e tudo mais. Então, eu acabo me desafiando nessa questão de não quebrar, de tentar fazer sem quebrar, de ficar pronto. No passado, eu sofria porque eles quebravam e eu não tinha muito o que fazer, tinha que deixar de lado. Então, a técnica vai sendo aprimorada com um spray de verniz fosco que você, depois de terminado sempre, né, porque não dá para esculpir depois, terminou na hora, eu corro lá e umas 3 vezes ufa, né? É uma assistência técnica o tempo todo. Para não perder, porque depois de pronto, a umidade do ar, uma batida, alguma coisa pode... Então... Tudo contra, né? A permanência da integridade de cada trabalho, né? Sim, eu acho interessante, assim, me vem uma coisa assim com relação à vida. Nós somos muito frágeis, muito frágeis. Nós somos de carne e osso ali... O nosso organismo é muito frágil. A gente sua, a gente sangra. A gente sangra, exato. Então, é como se fosse uma lagartixa no chão a qualquer momento, pode pisar e morreu. Então, eu vejo o giz, a relação do giz com a vida. A qualquer momento você está fazendo, ele pode quebrar, mas a beleza da escultura chegar nesse ponto não é nem a forma... A estrutura, né, visual dela, mas o que ela se tornou ali sem quebrar, quer dizer, ela sobreviveu. Ela chegou inteira no final do período de disposição. A forma está lá, mas ela passou por coisas assim, e não só a lapidação, ela sobreviveu, ela não quebrou. Que legal. E a exposição, ela foi trampolim para você ser procurado pela produção do Jô? Ou teve ainda um caminho dentro desse tipo de trabalho para chegar a esse convite? Como é que o pessoal ficou sabendo aí do seu trabalho em giz? Eu vou contar. A questão mais interessante é que eles não me convidaram. Olha você se convidou? Eu me convidei. Não, isso funciona. Na verdade, eu não me convidei. Eu invadi. Olha. Por quê? Na época... O cara é para ser diferente mesmo, né? Porque assim, ele desafia limites, né? Eu sempre quis mostrar o que eu fazia. Eu acreditava nas obras e eu falava, cara, a galera tem que ver... Eu preciso mostrar em grande escala, não dá só aqui não. Então, aí quando foi assim, eu fiz essa exposição grande lá, tal, depois de um tempo, passou-se ali uns 2 anos, tal, e eu vim para Piracicaba estudar. Quando eu vim estudar, Isso em que ano? Quando eu vim para cá foi em 96. 96. Então, de 91... Esse começo aí é década de 90, né? 90. 1990 e para diante. Quando eu levei mais a sério. Antes eu fazia muito, presenteava. E aí, essa história dessa exposição foi muito legal. O pessoal falava, nossa, que legal, você tem que ser do shopping. É do shopping. Tem que ser cirurgião, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tal. Eu acabei fazendo 2 anos de educação física em Presidente Prudente, desisti para fazer o meu sonho, que é publicidade. Porque todo criativo, assim, quando é criança, você busca, assim, logicamente, a arte, e depois você fala, cara, eu preciso agora buscar algo que me dê dinheiro no Brasil. Aí o que é próximo? Publicidade e propaganda? Criação. Vou continuar sendo criativo. E fui. E aí estudei, terminei, trabalhei, mas nesse período aqui em Piracicaba, eu fiz no Shopping Piracicaba. A exposição. A exposição, que até o tema era muito legal que eu te falei, que era nem sempre quem faz arte na escola vai parar na diretoria. Que é bem isso, a minha vida foi escolar com o giz no início, depois na Unimep mesmo eu esculpi bastante também, né? Aí já tinha essa característica de venda, né? Venda e também
algumas exposiçõezinhas que eu fiz também, uns projetos dentro da própria universidade para angariar absorvente, né? Nem sempre livre. A gente fazia umas coisas assim. Então, várias questões. E com isso, essa exposição aqui foi uma vitrine, de certa forma. A ponto de falar, muita gente, vai mostrar para o Jô isso aí, vai mostrar para o Jô pilhar. Isso num tempo saliente, a gente, bom destacar, porque a molecada de 20 anos para baixo acha que não existia mundo sem internet. Nós somos de um mundo em que não existia internet. Exatamente. Isso fazia muita diferença, né? Então é aquela coisa do trabalho. A internet, claro que dá trabalho também. E graças a ela a gente está aqui conversando num espaço diferenciado, né? Mas o sentido de batalha pelo próprio trabalho, pelo próprio esforço, eu acho que ele não se modificou com a tecnologia, né? E eu vejo que você tinha esse sentido não só de fazer a arte, mas de você buscar espaços para a sua arte. Eu era o meu próprio produtor, porque, como você mesmo disse, o acesso a qualquer tipo de coisa, serviço, a oportunidade era difícil. Sim. Né? Para você mostrar, eu componho músicas também, para mostrar uma música para um cantor era impossível. E você não trouxe o violão aqui, seu safado. Não... O cara tem 1001 habilidades, nosso ilustre telespectador, e ele esconde. Um dia nós vamos ter que fazer outro episódio, a parte 2, com as suas outras facetas. Tem as gaitas também, tocar junto. Vamos sim. E essa questão da luta e a busca, é o que você falou. A gente não tinha internet, então era maior assim, o desgaste nosso, né, em busca. Graças a Deus hoje tudo isso, né? Mas a busca era assim, você tinha que correr atrás do seu. E eu fui atrás. Eu tinha um amigo que falou assim, olha, como eu falei, eu quero ir no Jô. Então, todo mundo sabia que eu queria mostrar para o Jô. Então, eu fiz o quê? Uma estratégia. Eu startei todo mundo em saber que eu queria ir para lá. Então, qualquer oportunidade que espalhou a notícia, quer ir no Jô. Exato. Para você. E, de repente, surgiu Microlins, ia levar uma turma, e um dos professores do Microlins morava junto comigo na República. E ele falou, é o seguinte, minha turma vai e tal, você pode ir. Isso aqui é o seguinte, você tem que passar por professor de informática. E na época, eu não sabia. E fui embora. Só que eu fui preparado, levei uma escultura, um castiçal com 3 esculturas. E nas 3 tinha o Jô, eu fiz a caricatura dele, a caneca, a cadeira, numa mesinha, e o outro eu fiz uma casa, bem parecido com essa, que são, como eu falei, meu carro-chefe, que é a coisa que eu gosto de fazer. E levei. Aí, resumindo a história, eu cheguei lá, nossa, aquela coisa, SBT ainda, muito antigo. Lá no Sumaré? Muito antigo. Foi em 96 isso, né? Quando eu fui pro Jô, foi em 96. No estúdio lá que era da TV Tupi, né? Eu não lembro, só sei que era um... no Sumaré, era no Sumaré, né? Fora, mas dentro era legal. Aliás, era Rua Piracicaba o estúdio, não sei se você notou. Não lembro na época. Era Rua Piracicaba. Muita coisa. Cara, que legal. É que eu sou bairrista, então eu sempre vou lembrar desse tipo de detalhe. Mas quando eu vim morar aqui, eu sou de Presidente Prudente. Eu sei. Eu vim morar onde? Isso é corporativismo piracicabana. Sim, mas eu vim... quando eu cheguei aqui, eu morei onde? Na Rua Prudente de Moraes. Tá vendo só? Aí, ó. As coincidências dessa vida. E trabalhei no Museu Prudente de Moraes. Tá vendo? Cicerone lá um tempo. Nada é por acaso. E essa história é assim, né? O Jô, eu levei lá e eu queria mostrar. Como mostrar? Aí ele falava, tem gente aqui de não sei onde, todo intervalinho. Você foi assistir o programa como espectador? Você se inscreveu lá mas fui preparado. como espectador. Exato. Mas com o arsenal lá. Preparado com a escultura. Ele parecia um diabo com um garfo na mão, que era o tridente. Eram 3 esculturas no castiçal. E eu lá, pessoal, só que esse negócio, né? Tal. De repente, chegou numa das vezes, eu falei assim, é agora. Aí ele falou, tem gente não sei daqui. Aí, beleza, falou. Eles deram um break lá. Eu já estava passando um texto lá. Eu falei, intervalinho lá, você atacou, né? Intervalinho. Eu falei, agora eu vou lá. Quando eu fui, lembra do multicabo, que você passa todos os cabos da TV lá? Eu pensei no multicabo, fui pro chão, bati o cotovelo assim no carpete que tinha lá, chacoalhou, a cabeça do Jô caiu. Aí eu falei, agora não dá.
tudo errado. Isso não foi performático, não. Isso foi um acidente. Caramba. Cara, saí de lá, voltei pro meu lugarzinho, sentei, fiquei triste lá um tempinho. Minha nossa. Aí passou. No último bloco, falei assim, veio um negócio, cara. Falei pra todo mundo que ia estar aqui, tá todo mundo, pô, você criou uma expectativa na galera. Não tinha internet, né, cara? A gente era meio fofoqueiro. E falava, de repente, falei, eu vou. Veio uma coisa em mim e falou assim, eu vou. Decisão, sabe? É como ele começou a falar, gente, tem gente de não sei onde. Do nada, eu levantei da plateia e fiz assim, ó. Ergui o castiçal e fiquei em pé. Pelos poderes de Grayskull. Lembrei na hora. Acho que me inspirou isso. Fiquei assim, fiquei, de repente ele passou por mim. Olha. Aí depois voltou, tem um rapaz ali com castiçal na mão, o que é isso? Aí vem o boom, né? Em cima ali para falar. Escultura feita em giz, João, um presente que eu trouxe para você. Aí ele, pega lá, Alex, vai ver. Aí continua fazendo a apresentação, Alex foi lá buscar, quando o Alex vai guardar, ele fala, não, Alex, traz aqui. Daí que eu consegui uma troca, 11 minutos ali naquela época. 11 minutos então conversando sobre ele estava encerrando? Não, era o começo de um no bloco. Começo, tá. Ele apresentava o pessoal aqui da plateia. Depois entrava num convidado. Antes de chamar o convidado, ganhei 11 minutos falando, e ele falando, e o zoom, câmera mostrando as esculturas. Aí pediu, tinha outras na Isso era o tempo de uma entrevista, rapaz. Tempo de uma entrevista. Por isso que eu falo... Tinha 15 minutos a entrevista do Jô. Fui entrevistado. É o que eu queria já. Nossa, que conquistado. Uma vitrinaça, assim, uma vitrine. Não, foi joia. Na volta, saí de lá e falei, nossa, fantástico. Agora me motivou, tal. A galera vinha conversar, assistir você no jogo, porque o jogo na época era muito... Eu me lembro. Um programa bem legal. Me lembro. Todo mundo assistia. E isso, assim, me motivou. Motivou bastante. E depois desse jogo até surgiu a exposição no shopping daqui, né? Foi depois. E aconteceram várias outras coisas, né? Entrevistas em outros lugares. Numa época bem legal também, aí eu tinha as músicas para apresentar, um monte de composição para entregar. Consegui um esquema de ir no Altas Horas, né? Visitando assim para assistir, mas fui 14 vezes, então eu conheci a produtora, o pessoal lá. Aí rolou até uma música no Altas Horas de 2004, de aniversário do Serginho. Eu pude compor uma música e cantar lá. Aí isso aí tem na rede. O do Jô tá numa fita VHS. Que você não digitalizou? Não consegui ainda, mas eu vou mas verificar. precisa pôr no ar. Hoje em dia, então, um registro aí que você vai... Se tá em ordem, se não mofou a fita, que tem essas coisas também. Olha, o negócio é que não tem desculpa. Coloque imediatamente isso. Para o bem dos nossos espectadores. Foi muito emocionante essa aí. E do Serginho, a mesma coisa. Eu aproveitei as músicas, mas fiz tudo aquilo e consegui aquela entrevista também para poder falar do giz, aquela que escurece tudo, fica um spot de tudo. Foi fantástico também, entreguei para eles. Então, mas assim, ficou muito nesse espectro de, olha que legal. Mas nunca depois daquilo houve uma exposição num espaço nobre, mas que a gente sempre coloca uma expectativa de que se gere uma consequência para o nosso trabalho, né? Uma consequência de continuidade e de rendimentos, né? É que eu considero que eu não estava preparado e o meu projeto de vida com o giz não estava amadurecido. Porque assim, eu não soube. Então foi um momento... Foi legal para mim. Foi um momento legal e nada mais que isso naquele momento. Porque assim, não teve um desdobramento, vamos chamar assim. Mas hoje, como a gente estava conversando, né? Já com a meia-idade, as coisas mudam bastante e a gente desperta. A melhor idade. A melhor idade. A última idade. Eles tentam ajudar a gente, né? Então me diga uma coisa, você teve esse momento aí que foi muito legal e esse ano, 2023, você está retomando essa trajetória de uma maneira muito especial, que no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, na 50ª edição, foi instituída uma categoria competitiva que tem as tradicionais, caricatura, tirinha, cartoon, charge, e foi instituída a categoria de escultura. E nessa categoria você se inscreveu e você foi selecionado com uma escultura em giz. E é uma retomada dessa sua trajetória com esse tipo de trabalho tão marcante, tão personalizado, né?
Então, que a escultura, em geral, ela não é relacionada a isso, de fato. Então, ainda hoje, depois de tantos anos, é um diferencial não só seu, mas é um diferencial de muita gente gostaria de ter. Então, conta da sua resolução aí, da sua iniciativa em se inscrever para essa edição do Salão que vai entrar para a história, né? Que é a 50ª edição. Todo mundo aqui da nossa área de demográfica gostaria de participar, né? E você conseguiu. Então conta a história desse trabalho, dessa iniciativa de se inscrever no Salão como escultura em giz. Pô, legal. É um momento especial e a situação foi muito inusitada, porque eu sempre quis participar do Salão de Humor, me envolvi no Salão de Humor como um ajudante, né? O professor Camilo Riani, com o salão universitário. Sim. Eu era encantado, eu vivia assim dentro daquela Unimep, assim, desenhos, ele me proporcionou uma oportunidade. O Salão Universitário de Humor fantástica. Da Unimep, né, Universidade Metodista de Piracicaba, quem não conhece, ele funcionou durante muitos anos e era uma espécie de laboratório, era considerado até pelos artistas uma espécie de laboratório para uma escola para você entrar no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Uma né? categoria uma de preparação, base. Exatamente. É fantástico. Então você viveu muito isso na Unimep, no Salão de Humor da Unimep, e aí a gente parte para esse trabalho em giz, pro salãozão, digamos assim. E eu né? sempre me via, desde lá na época, eu colaborava e tal, mas eu sempre me via um pouco out daquilo tudo, porque não tinha uma aplicação, não era uma questão gráfica ali, era tridimensional, não tinha categoria, nem se pensava em porque o humor gráfico era, pelo menos até há pouco tempo, pelo menos na nossa geração, né? Sim. Era uma coisa muito relacionada ao meio impresso, que é jornal, revista, né? Então, o tridimensional, talvez ele nem fosse nem bem compreendido e menos ainda aceito, né? Como uma categoria válida dentro do humor gráfico, né? Eu acredito que pela questão da cena em si, você construir uma cena 2D gráfica ali é muito mais coerente para o entendimento do espectador que vai entender o trabalho ali, o projeto, a piada. Agora, já uma escultura, você colocar ela para, poxa, que é isso? Agora, com uma caricatura, talvez, ou algum elemento, acho que torna-se um pouco mais difícil, né, você passar. E pode ser uma questão estrutural do lugar que está expondo também. Porque você precisa de um cuidado maior para expor. Exatamente. Muitas vezes no Salão de Humor de Piracicaba existiam as caricaturas, que quando ainda não era uma categoria à parte como escultura, tinha que ter uma redoma de vidro, porque tem gente que vai lá botar o dedinho lá para mexer. Tem um trato especial para elas. Assim, as esculturas têm. Eu não sei nem como elas vão ser expostas, né? Há um cuidado. Há um cuidado. Mas assim, a gente estava falando da sua retomada do giz agora no Salão de Humor de Piracicaba. Exato. O que aconteceu? A entrada para o Salão de Humor aconteceu como a descoberta de que existia a categoria específica para escultura. Sim. Quando eu fiquei sabendo assim, eu falei, cara, faz tempo que eu não vou à abertura do Salão de Humor e tal. Eu fui fuçar. Quando eu fucei, eu olhei lá, categoria escultura. Vem uma coisa assim, eu falei, cara, eu preciso. Aí falava, 50 anos do salão. Mais outra, eu preciso, porque eu tenho 49, eu vou fazer 50 ano que vem, mas o salão tem a minha idade, só que o salão não ficou um tempinho na barriga da mãe, então já passou na frente. Então, assim, a gente tem a mesma idade. Falei, cara, uma questão assim de tem vida tudo mesmo. A ver, né? Eu quero entrar, assim, gostaria muito de entrar, gostaria muito de participar. Falei, cara, se eu entrar nessa mostra, já, para mim, tá fantástico. Acabou, não preciso de mais nada. E aconteceu, estou muito feliz. E qual foi o trabalho que você fez, que nós vamos ver agora a partir do final de agosto, né? No Engenho Central, em Piracicaba, né? Bom, eu analisei o que fazer, né? Na verdade, eu não sei, porque eu mandei 3. Eu entrei lá, meu nome com, você viu? É que na lista aparece que você foi selecionado, mas não o trabalho. O que você mais gostou, que você acha que vai... Quando essa entrevista for pro ar, ela vai estar há pouco tempo de a gente saber isso, né? E, claro, muita gente vai ver depois no YouTube essa entrevista, né? E já vão saber, né?
Mas qual trabalho, no momento que nós estamos gravando aqui, que nós não sabemos, qual o trabalho que você gostou mais de ter enviado? Eu gostei, eu fiz uma caricatura, não sei se eu posso falar agora. À vontade. Rita Lee, à vontade. A Rita Lee é uma figura assim, tem muito significado para a cidade também, além de ter um significado amplo, né? Aliás, ela também é uma das figuras mais caricaturadas em salões de humor, né? Tem o Tim Maia, a Rita Lee. Tim Maia tem. Além de você fazer um trabalho num suporte de giz, você ainda arriscou desenhar uma pessoa que já foi muito desenhada. Então é até difícil estabelecer um diferencial dentro de uma personalidade tão retratada, sabe? Tão caricaturada, exato. Né? Mas eu pensei coisas parecidas. Por exemplo, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa, um autorretrato? Não. Eu vou fazer uma expressão tridimensional da Rita Lee dentro do meu universo, que é o giz. Sim, sim. Que tem N limitações, que tem formas de abordagem das expressões que você pode criar, né, nesse substrato. Então, tá lá a minha Rita Lee, né? Minha colaboração de Rita Lee para as N Rita Lees que tem por aí. E também eu ousei um pouco tentar uma situação de semelhança, né? Porque aquela questão lá do submergível foi bem de última hora. Aí eu tentei algo do tipo, né? Porque aquilo parece tudo, né? A gente vê lá, ele parece um final de né? Parece uma pasta de dente ali e tal. E eu peguei e brinquei com uma escova de dente, brinquei com a forma dele em si, né? Que gerasse várias coisas. Porque assim, a palavra com M, toda a situação foi né? A gente sabe que foi. Então, quando aquilo já aparece, então a gente não perde a oportunidade. E a outra questão, sempre, como eu falei, eu coloquei uma expressão, talvez não tenha uma relação direta, vamos falar assim, visivelmente com o humor. Tá. Mas ela está dentro de uma expressão, dentro de uma categoria, né? Que tem uma casa. Aí é um pouco a interpretação, né? Que bom. Logo saberemos, então, qual das esculturas em giz que entrou, marca a sua entrada nesse universo do humor gráfico num ano muito expressivo aqui pro Salão de Humor, né? Entrar para essa história de alguma forma é maravilhoso, delícia, né? Eu sou muito realizado assim com isso. Que bom. Porque eu vivi essa história, né? O salão, eu não sou daqui, não fiquei os 50 anos convivendo com o salão, mas... Eu acho que até o fato de você não ser daqui, talvez você empreste um tipo de valorização. O distanciamento gera uma valorização diferente daqui. Eu, por exemplo, eu sou de Piracicaba, fui também um dos selecionados esse ano, também pensando nessa coisa de pertencer a um ano especial do salão, mas de alguma maneira a gente parece que é de casa, e quando a gente é muito íntimo da coisa, parece que a gente não valoriza da maneira que você valoriza, não sendo do lugar, né? É diferente. O nativo valoriza de uma maneira diferente do cara que tem o distanciamento, né? É a mesma coisa você falar de um paraíso tropical onde você diz assim, você mora numa praia, por exemplo, que todo mundo deseja. Aí tem aquela frase assim, eu moro onde você passa as férias. Isso é forte. Então, eu acho assim, eu fico maravilhado, mas você vive a maravilha, né? Que estar num lugar, talvez, você diz a sua expectativa, assim, esse distanciamento gere algo diferente, mas a gente valoriza isso aqui, sempre valorizou e é o que... o salão nos valoriza, né? Nos dá um propósito. Muito Porque bom. o cartunista, o artista, seja gráfico, tridimensional, a gente conhece vários aí, eu não vejo a hora de encontrar alguns dos que eu já conheço na abertura, que eu quero participar também. É isso. Eles ganham um propósito ali, eles ganham uma dignidade, eles ganham um hall da fama fantástico. Senão seríamos trabalhadores. Você quer estar no pódio, hein, malandrão? Não, mas seríamos freelancers da vida aí, fazendo trabalhos para publicidade, jornais, revistas. Mas aqui a gente ganha um outro significado. Acho legal. Maravilha. A gente já deu para notar, quem não notou, não sei o que está fazendo, acho que está vendo outra coisa no YouTube, né?
Enfim, sempre que a gente pensa em artista, pelo menos eu penso isso, tem uma coisa, vem aquela palavrinha que é tão da moda, que é o lúdico, né? O giz, a gente nota isso, é o trabalho de giz. Lúdico. E uma coisa que remete muito à palavra lúdico é a literatura infantil. Então a gente já vai começar na reta final da entrevista aqui, a gente vai mostrar os seus trabalhos, os seus projetos nessa área infantil. Então aqui já temos a primeira capa de uma das suas obras aí, então conta dela pra gente, né? E também tem outra em seguida, né? Que a gente vai falar de uma por uma, né? Uhum. Então conta dessa primeira aqui que a gente escolheu, os primeiros tripulantes do balão de ar quente. Já é um trabalho aí da sua safra infantil. Conta aí pra gente. A gente volta a dizer que é muito importante o que a gente ouve e as experiências, contato com coisas e experiências que a gente tem na vida. Os livros e as criações são expressões, obviamente, artísticas que vêm daquela história que eu falei de ser o MacGyver desde criança, ser criativo, inventar as coisas e você projeta isso em alguns, vamos chamar de elementos, produtos, né? E o livro, eu acho assim, é uma maneira de você multiplicar ideias, né? E talvez até criar expectativas. Como que você chegou nesse trabalho aqui em especial? Exatamente com uma oportunidade que eu tive com um balonista fantástico chamado Aquilino Gimenez. Olha isso. Ele é um cara fantástico, assim. Ele é um balonista que ele vai além disso. Ele te passa a experiência do balonismo de outra maneira quando você vai com ele. E eu tive a oportunidade quando eu trabalhei em agências de publicidade em Campinas e clientes grandes, marcas grandes, fizeram a escolha, é lógico, incentivada, como uma mídia a velha e boa cara de pau do Gil. Falei, gente, balão é uma mídia fantástica, porque eu acreditava no balão, porque assim, cara, quem não vê um balão que passa no céu? E a marca da pessoa lá, beleza. E aí eu ia junto, acompanhava, né, o trabalho do cliente, e voei umas vezes aí com o Aquilino. E toda a história que ele contava, as situações e tal, o jeito, o mecanismo e tudo, cara, o conceito do balonismo, eu fiquei alucinado, fantástico, achava fantástico. E me motivou a experiência do voo me incentivou a criar uma experiência para as crianças terem uma ideia disso. Tanto é que no final você coloca as 3 coisas que você gostaria de ver de cima de um balão e colhe sua foto aqui num balão, pendurado num balão. Eu tenho em PDF, eu te passo. Sim. Então, essa história é verdadeira. Os primeiros tripulantes do balão de ar quente não foram humanos, né? Foram esses 3 animaizinhos. Olha que é um pato, um galo e uma ovelha. Então, eles são os heróis aí do balonismo, né? Heróis do balonismo. Não só mascotes e heróis. Eu, na verdade, eu criei em cima desses animais personagens que passaram por uma situação, resumidamente, de ver de um ângulo a vida que eles levavam. E é um trabalho que também, de alguma maneira, tem uma credibilidade até maior, até documental, porque você está falando de um universo que você vivenciou, que você se informou, né? É todo inspirado. Então é uma fantasia baseada em fatos reais. Exato. Histórias reais. Tecnicamente falando, é coerente. Então, no final, e é todo feito com rimas, né? Eu gosto muito de rimas. E são textos pequenos em cada página que é para você ir querendo a outra página e vivenciando as aventuras deles com as cenas que a gente cria, né? E tal. E ficou bem interessante, assim, para quem quer ter a experiência do balonismo. Que beleza. Quem lê, a criança que lê, com certeza vai ter uma curiosidade de querer voar um dia, porque é um voo muito seguro. O primeiro voo, a primeira viagem aí é a das letras, né? É a das imagens. E de imagem em imagem passamos para a seguinte, né? Que é o seu outro projeto infantil. Vai lá, Danilo. Tem a nossa outra imagem do nosso outro livro aqui. Sensacional isso aqui. O sapo drone. Explica essa cara de sapeca desse sapo aqui. Cara, eu volto naquele ponto de que... Sapeca é muito antigo. Sapo sapeca.
Saltitante. É um sapo bem supimpa esse, bem antigo. Eu tive uma experiência com o drone. Eu sempre gostei de altura, de voar. Quando eu era criança, eu tinha acesso ao telhado da minha casa através de uma árvore. Tinha acesso. Você que se dava o acesso. Não façam isso em casa. Eu me dava o luxo do acesso a uma grevilha. Que menino sapeca, meu Deus. Sapeca. Tá vendo de onde vem? E eu subia e tinha esses momentos com Deus, com a natureza, com o céu, com tudo lá. Vendo. Eu gostava de ver de cima. Sempre gostei de olhar por cima. Sabe aquela coisa meio profeta? Eu gostava de ver por cima. E eu sempre gostei do balão, de aviação, de tudo. E o drone, ele veio com a tecnologia, lógico. Sim. Né? Como a gente falou da internet, a gente veio da época de uma televisão de tubo, a gente viu tudo isso transformar nisso hoje. É forte pra gente, a gente aguenta bem. Os cabelos que não, mas a gente aguenta bem. E a gente... cabelo é de menos, né? Realmente é de menos. De menos mesmo, literalmente. E o sapo drone veio da minha experiência com o drone. Eu ganhei eu tinha um drone, que era um drone que não era profissional, e eu fiquei fascinado. Voava, eu via as coisas lá de cima, aquela história, e fiquei fascinado. Aí, numa dessas aí, num concurso que se faz pela internet, aí, eu ganhei um drone profissional. Até montei uma empresinha com o drone para fazer voos e tal, mas essa experiência com o drone me leva sempre, tudo que eu faço na vida mais séria, me joga pro lúdico. E eu falo, cara, imagine só o drone, né? E eu pensei num sapo na lagoa. E aí meu filhinho, o Davi de 8 anos, que eu tenho o Miguel de 13 e o Davi de 8. E ele gosta muito de desenhar, ele cria layouts complexos, ele tem personagens, tem coisa assim, ele fica observando eu trabalhar lá, que eu tenho um estúdio dentro da minha casa, e ele faz também, pega a teiba, a caneta, desenha. E ele falei, Davi, vai querer fazer um outro livro, o que você sugere aí? Cara, sei, um sapo, sei lá, um sapo. E o sapo drone, o sapo drone, quando ele falou, eu falei, cara, tudo isso, porque ele vê o universo, ele vê os drones, ele vê o desenho, então ele junta as coisas, ele falou, sapo drone, pai, vamos fazer sapo. Eu falei, sapo drone, isso. Aí eu pilhei. Eu falei, como que ele voaria, tal, as florzinhas esfregando na mão fariam as hélices. E por que ele quer voar? Então, sempre os livros, eles partem assim de uma necessidade, de uma curiosidade, de uma busca, de uma jornada por algo que não é a realidade que se vive. Sim. E você quer, de repente, vislumbrar uma outra realidade, achando que talvez lá você tenha um propósito, se esquecendo do seu propósito, de onde você está. Então, todos os livros meus são baseados nisso. E tem um outro, que é da Eva Angélica, que é uma lagartixa, também criada aqui em Piracicaba, que conta a mesma história. Então, é aquela história que você sai do seu ponto, você dá uma volta ao mundo e volta nele consistente, ou seja, conformado e assim, acreditado que aquilo realmente é onde você devia estar e é o seu lugar. Porque a gente tem um propósito, eu acredito, e a gente cai nesse ponto, né, da Terra, do universo, que é onde você tem que estar. E a gente olha muito em volta, né? A gente tem essa questão, e se? Como seria se? Por que eu não? Mas, de repente, você esquece que se você sair do seu lugar, ele vai ser vazio, ele vai estar vago, ele vai ser um lugar vazio que vai fazer falta para o mecanismo em volta dele, em grande escala, talvez até para o universo, né? Se a gente pensar bem maior. Nossa, para um cara que lida com um universo tão lúdico, né? A filosofia tem o seu lugar também. É a filosofia da vida, né? E para eu não me estender em filosofias, que as minhas são muito baratas, não são tão profundas quanto as suas, né? A gente já vai chegando na reta final do nosso papo, podia se estender por horas, mas eu já falei que nós vamos fazer uma parte 2, com a sua parte musical, que você omitiu aqui vergonhosamente dos nossos ilustres espectadores, mas vai ter uma parte 2. Esse aqui é a sua rede social, né? Sim, no Instagram, gilvieira.creative. GIULVIEIRA.creative. É isso. Esse é o canal que as pessoas podem te achar, né? Com mais facilidade, né? Ele é um canal que ele tem um pouco da parte de criação publicitária e tal, né? Mas eu estou ampliando um pouco agora com um trabalho artístico também. E só voltando ao GIS, um pouco, me desculpa, né?
da Não, aí a gente dá o fecho de ouro do papo aqui. Porque o giz, eu estou num momento muito importante da minha vida e feliz, né? Que bom. Exclusivamente aqui nesse momento, para mim, é importante, né? Para mim é uma honra estar aqui falando do meu trabalho numa época dessa, numa cidade dessa. Eu estou, assim, realizado. E rever um velho amigo. Que legal. Isso é muito legal. E o giz, eu quero dizer que com essa meia-idade faz com que eu agora tenha esse start para poder, claro, com o impulso do Salão do Moro, de estar na mostra, isso me motivou muito a retomar meu projeto, que é o Memorial do Giz, que é um lugar onde as pessoas vão entrar e conhecer muitas esculturas expostas com temas específicos, porque o giz ele é um patrimônio histórico da humanidade. E até consegui fazer um MBA em negócios da sustentabilidade, minha tese final foi o giz como patrimônio histórico da humanidade. E eu tenho material teórico para se trabalhar também. E eu quero que exista esse lugar onde as pessoas vão conhecer o giz em todos os seus aspectos, não só como arte esculpida, mas como, lembra que você alinhava o pneu do carro com giz, se alguém morria, você passava o giz em volta da pessoa, você quer fazer a barata não andar, põe o giz em volta dela. Então, muitas aplicações e todas elas estarão nesse lugar chamado Memorial do Giz, que eu quero desenvolver. Obviamente, se tiver pessoas interessadas em parcerias, né? Cidades, espaços, né? Quem sabe? Muito bom. Esse é o legado do giz, ou melhor, do Gil Vieira. Você poderia chamar Giz Vieira, que você estaria no seu universo, a gente se identifica você com muita facilidade, com o seu legado. Você descreveu o seu legado e eu fico feliz de ter conversado com você e passado esse legado para os nossos ilustres espectadores do Ilustre Podcast. A gente já está no nosso segundo episódio da nossa nova fase em vídeo, onde os entrevistados mostram a sua cara, literalmente, né? E estamos te convidando, o nosso espectador, para o nosso próximo encontro, nosso próximo episódio. Estamos todas as quintas-feiras, às 8 da noite, no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, nossa parceira aqui nessa nova fase do Ilustre Podcast, e também esses episódios vão estar no canal do YouTube do Ilustre Podcast. Então a gente te aguarda na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até lá!